Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Moçambique. Quem é Venâncio Mondlane, o homem que desafia a Frelimo? Foi disparado gás lacrimogéneo esta manhã na capital de Moçambique. A polícia está a tentar desmobilizar manifestantes que saíram à rua para contestar o assassinato a tiro de 2 apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane. A polícia moçambicana dispersou ontem, no centro de Maputo, as manifestações pacíficas convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial do partido Podemos, depois de 2 elementos da sua campanha terem sido mortos a tiro. A Comissão Europeia classificou como bastante preocupantes as notícias de dispersão violenta em Maputo e disse que continua a monitorizar o desenrolar da situação. A União Africana também condenou a violência pós-eleitoral e apelou à calma. O país foi a votos no dia 9 para escolher o futuro Presidente da República, os presidentes dos governos provinciais e os deputados parlamentares. Mas a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os resultados oficiais. As contagens já conhecidas dão vantagem à Frelimo, o partido no poder, e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo, e colocam em segundo lugar o partido Podemos de Venâncio Mondlane. Todavia, Mondlane, que foi o candidato presidencial desta força, sem representação no Parlamento, depois da Renamo ter rejeitado a sua candidatura, reclamou, entretanto, vitória. António Rodrigues, jornalista do Público e autor do podcast Na Terra dos Cacos, explica-nos o que está em causa nesta crise política em Moçambique. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, António Rodrigues, bem-vindo a este episódio do P24. Venâncio Mondlane tinha convocado uma greve geral para ontem, segunda-feira, mas a morte de 2 membros da sua campanha na sexta-feira à noite veio aumentar ainda mais a tensão política no país depois das eleições realizadas no dia 9. Está criada de alguma forma uma crise política e essa crise pode ter um desfecho sangrento nas ruas de Maputo? É assim, ainda é muito cedo para perceber até onde é que isto veio. A verdade é que Venâncio Mondlane ontem já demonstrou que não está disposto a guardar a força que tem na rua. Para já, convocou para amanhã, quarta-feira, para o funeral do Elvino Dias, o seu advogado e assessor de imprensa da sua candidatura, assessor jurídico da sua candidatura, uma convocação em massa das pessoas, ou seja, diz que quer transformar o funeral numa iniciativa com muita gente, e portanto ele está a testar até onde é que pode ir. É claro e é lógico, pela forma como os militares reagiram ontem, que da parte do Estado não há sequer uma tentativa de o deixar novamente tomar as ruas, como aconteceu depois das eleições autárquicas de novembro do ano passado, aliás, de outubro do ano passado, quando ele conseguiu fazer manifestações e vir para a rua dizer que tinha ganho em Maputo, o que tudo aponta que aconteceu, e que os resultados foram manipulados. Desta vez, parece que as forças de segurança não estão dispostas a deixar que ele demonstre na rua a força que tem. E estão a tentar impedir de todas as maneiras. A forma como eles usaram o gás lacrimogéneo desde as 7 da manhã prova de que a ordem era para dispersar todos os ajuntamentos e evitar que houvesse uma demonstração na rua da força de Mondlane. Quem é este Mondlane e o que papel pode desempenhar em Moçambique? Corre ele o risco de ser a próxima vítima? É assim, Mondlane é um pastor, é um engenheiro, pastor evangélico de uma igreja chamada Missão da Divina Esperança, se não estou em erro. É o Delfim do seu mentor, do criador da igreja, que se chama Lawrence Fork. É alguém que começou por fazer carreira no comentário nas televisões e nas rádios. 2013 a 2013 ele fez esse comentário antes de se lançar na política. Em 2013 candidatando-se em Maputo pela Renamo.
Aliás, peço desculpa, pelo MDM, ou seja, pela terceira força política até agora, o MDM, foi eleito, tornou-se parlamentar, tornou-se depois deputado à Assembleia da República pelo MDM. Aliás, líder da bancada parlamentar do MDM, depois passou para a Renamo, tornou-se assessor político do líder da Renamo, Ossuf Mamad, foi candidato nas autárquicas do ano passado a presidente do município de Maputo, que ele diz que ganhou e tudo indica que sim, e ele quis transformar essa força numa força para dominar a Renamo, ou seja, para se lançar como líder da Renamo, ou pelo menos para se lançar como candidato presidencial da Renamo, mas a Renamo não quis. Houve temor do que é que ele poderia trazer para o partido, porque ele vem, ou seja, é um político extrapartidário, é um político de movimentos, é um político populista, com muito carisma, capaz de convencer muitos jovens, principalmente nas cidades, jovens que não se revêem na Frelimo e que não se revêem na Renamo, e que estão prontos, porque também já estão fartos de não ter futuro, que estão prontos a dar o peito às balas por ele. E, portanto, ele conseguiu construir essa carreira, ao mesmo tempo que é uma lufada de ar fresco, se poderá dizer, na política moçambicana. Por outro lado, também é um elemento perigoso, porque estes movimentos populistas sabe-se como começam, mas não se sabe como acabam. As eleições presidenciais, provinciais e legislativas realizaram-se no dia 9. A Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os dados e estes protestos, obviamente, estão relacionados com suspeitas de fraude eleitoral, para enquadrar, não é? Tu escreveste recentemente no Público que as eleições em Moçambique são como assistir a um simulacro, em que todos os protocolos são cumpridos, mas, no fim, tudo não passa de um fingimento e quem ganha é a Frelimo. Não houve nada de diferente nestas eleições. Se houve de diferente, foi para mais. Eu acho que perdeu-se a vergonha completa. São inúmeras as denúncias de enchimento de urnas, são inúmeras as denúncias de subornos a delegados de outros partidos, são imensas as denúncias de delegados que foram impedidos de estar presentes na altura da contagem, são inúmeras as denúncias de atas que foram preenchidas a lápis para depois poderem ser corrigidas, vamos pôr assim, entre aspas. Há atas em que a Frelimo aparece com 100% dos votos, há atas em que toda a gente votou numa mesa de voto, incluindo os mortos, logicamente, porque os cadernos de recenseamento têm, logicamente, muitos mortos, porque é assim, as pessoas vão morrendo e, portanto, os cadernos não são atualizados e, portanto, os mortos também votam, dá jeito. Portanto, há inúmeras denúncias, foram 37 ou 38 pessoas detidas, presidentes de mesa e vice-presidentes que foram apanhados com votos da Frelimo para entrar nas urnas. Ou seja, neste momento não há ninguém que acredite na veracidade dos números que irão ser apresentados para a Comissão Nacional de Eleições, que o mais provável é que dê 70% ou entre 60% a 70% ao Daniel Chapo, e agora tudo depende se eles vão ou não pôr a Renamo como segundo e o Podemos e o Ossuf Mamad em terceiro. E o Venâncio Mondlane em terceiro. Essa é a dúvida, mas que os resultados são, como eles dizem, martelados, isso já ninguém tem dúvidas, e neste momento, com todas estas últimas ações, acho que a credibilidade ou a possibilidade de, na comunidade internacional, se aceitar o resultado destas eleições mesmo com os ilícitos livres e justas, é absolutamente impossível. Sim, a Comissão Europeia já se manifestou, não é? Manifestou sua preocupação. A União Africana também condenou a violência pós-eleitoral. O que há de novo nestas eleições e aqui o que há de facto surpreendente é o Podemos e o Mondlane, não é? Que pode se tornar aquele binómio que sempre existiu há 50 anos entre a Renamo
e Frelimo, não é? No fundo pode ser o início de uma nova era na política moçambicana, com a Renamo relegada a que papel na sociedade moçambicana? Eu acho que neste momento a Renamo terá, aliás, nota-se pelo silêncio, este silêncio da Renamo pós-eleitoral é um silêncio absolutamente ensurdecedor. Em qualquer Eles outra não se eleição... associaram sequer a esta greve, nem Não. aos protestos. Não, a Renamo está calada como nunca esteve nos últimos anos, ou seja, a Renamo em qualquer outra eleição estaria a gritar fraude desde a primeira hora e estaria o seu líder, o Souf Mahamat, a dizer que estas eleições não são democráticas e que foram forjadas e tudo mais, e rigorosamente estão em silêncio. E este silêncio diz muito sobre duas coisas. A primeira é que este resultado os apanhou de surpresa. Eles não estavam à espera que Venâncio Mondlane os ultrapassasse e os ultrapassasse a sério, reduzindo a Renamo a um valor de menos de 10% em alguns sítios. Os números apresentados em algumas províncias dão a Renamo menos de 10%, o que é absolutamente terrível para eles. E a outra coisa é eles, neste momento, não sabem o que é que será a Renamo amanhã. Ou seja, há nitidamente aqui coisas que têm que ser... há uma identidade que tem, sobretudo há uma identidade que é preciso fazer para a UNAM, para a Renamo, que é: que partido é este? Que partido político é este agora que não tem armas? Acho que sobretudo é isso. Aliás, o professor Elísio Macamo falava disso, que é a Renamo teve a oportunidade no último congresso, em que voltou a reeleger ao Souf Mahamat, teve a oportunidade de se definir como partido político pós-conflito, ou seja, pós-entrega das armas. E não aproveitou. Chegou a estas eleições da mesma forma como foi a todas as outras. E estas eleições já não são as eleições dos anos anteriores, porque estas eleições são as eleições de uma Renamo sem armas, que lhes permitia fazer pressão sobre a Frelimo para que a Frelimo se contivesse na sua manipulação dos resultados. E eu acho que esse é um problema, e vamos ver o que é importante para a política moçambicana, que a Renamo saiba fazer essa mudança, que saiba fazer esta travessia do deserto de uma forma que se possa definir como partido moderno, porque é preciso para Moçambique. António, para acabar, qual é que foi a reação do partido Podemos a esta convocatória do seu candidato presidencial? Porque Venâncio Mondlane não faz parte do partido Podemos, não é? Houve aqui alguma divergência entre o candidato e a estrutura? Neste momento a estrutura mantém-se calada. O partido Podemos é um partido que não tem assento parlamentar, é um partido pequeno, que serviu pura e simplesmente para veículo para Venâncio Mondlane poder se candidatar depois do seu partido não ter sido aceito pelo Tribunal Constitucional, o que quer dizer, pelo Conselho Constitucional, o que quer dizer que neste momento temos um partido que não se sabe o que é que pensa, porque na verdade não se sabe o que é que o partido pensa, o que é que Aníbal Forquilha pensa, o que é o Podemos, na verdade, porque na verdade neste momento o Podemos é um veículo para Venâncio Mondlane e portanto só é Venâncio Mondlane que fala. Portanto, neste momento ninguém segue o Podemos porque tem o Venâncio Mondlane lá, ou seja, o partido neste momento não se sabe o que é. Nem se sabe se Venâncio Mondlane sai e não se sabe o que é que vai acontecer ao Podemos, ou seja, o Podemos pode ter deputados agora e na próxima eleição, se já não tiver Venâncio Mondlane lá, que é provável que não esteja, ele poderá ficar-se com 0 deputados na mesma, ou seja, portanto eu acho que é circunstancial. Obrigado, António. Obrigado eu. E até breve. Para terminar, a política africana é o tema do podcast Na Terra dos Cacos. Como dizia Edward White, os países africanos são as cacos dos sonhos que partiram ontem. António Rodrigues e Elísio Macamo discutem como colá-los. Não perca o próximo episódio já amanhã. Em público.pt/podcasts, no Spotify,
na Apple Podcasts ou noutra aplicação de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.